Queridos irmãos, eu quero dizer o seguinte: um de vós me trairá, um que come do meu pão, um que seguiu bem perto a Jesus. Ele viu o procedimento de Jesus, ouviu cada palavra de Jesus, ele viu o coração de Jesus, mas nada disso conseguiu fazer com que o seu caminho fosse direito. Irmãos, é muito triste, mas graças a Deus nós temos um exemplo de Timóteo. Timóteo também seguiu de perto a quem? Ao apóstolo Paulo. 2 Timóteo 3, como diz ali, versículo 10. Abra lá. 2 Timóteo 3, versículo 10. Tu, porém, Timóteo, tens seguido de perto o meu ensino. Você tem seguido de perto? A palavra profética. Eu sei que os adolescentes não perdem uma. A live de quinta, a live do PAC de sábado e a palavra profética de domingo à noite. Eles não perdem uma, não só não perdem, fazem transcrição, anotação e ruminam. Eu não sei se os adultos fazem isso. Às vezes na live de quinta, irmãos, a gente vê que tem 300 pontos ligados. Nós somos muitos, só 300? Nem todos estão seguindo de perto, mas eu tenho certeza que os adolescentes estão. Vamos seguir de perto? Vamos ficar bem de pertinho. A não ser que você realmente esteja trabalhando ou fazendo outra coisa, realmente não pode, paciência, mas depois pega e ouça, né? Assista de novo. Mas, irmãos, vamos seguir de perto, como Timóteo seguiu de perto cada palavra de Paulo. Mas ele não só seguia de perto o ensino, ele também seguiu de perto o procedimento de Paulo. Como Paulo procedia em cada situação diferente, numa bonança, numa aflição, numa situação de conflito, como Paulo procedia. Timóteo acompanhou. Qual era o propósito do coração de Paulo? Qual o propósito? Ele não tinha ambição, ele não tinha, luta pela posição, ou ele não buscava fama e nem popularidade. Timóteo sabia muito bem que o propósito do coração de Paulo era absolutamente puro. Ele conhecia fé de Paulo, mesmo às vezes a situação estava preta, difícil, muitos problemas, parece que aquela igreja vai sucumbir nessa situação, mas Paulo tinha fé. Paulo confiava que Deus pode fazer alguma coisa, e ele conhecia a longanimidade de Paulo, a paciência, esperando a infantilidade, as pessoas possam crescer, amadurecer, Ele conhecia o amor que Paulo tinha, ele conhecia a perseverança que Paulo tinha, ele conhecia todas as perseguições e também conhecia os sofrimentos. Irmãos, todos os 12 apóstolos, 12 discípulos do Senhor acompanharam Jesus assim de perto. Só que um não se aproveitou disso. Ele traiu a Jesus. Irmãos, é isso que magoava o coração de Jesus. Magoava. Esse que come do meu pão, diz ele, voltou-se, contra mim o seu calcanhar, me deu um coice, Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, nesse semestre, vamos seguir de perto o Senhor. Muitos irmãos já fizeram sua programação de conferências. Vamos correr atrás da palavra. Se possível, irmãos,
esteja em todas as lives, esteja em toda a palavra, né, profética, para você seguir de perto. Faça como os adolescentes, né? Anote, faça imersão, faça transcrição, e você vai ver o benefício que tem. Por isso, irmãos, é interessante, vamos voltar para lá, em João 13. É muito interessante, irmãos, que essa traição, que deveria ser tão evidente, mas os discípulos não sabiam. Eles não tinham noção quem era o traidor. Irmão, não é possível, não é possível. É possível. Então, Judas sabia dissimular muito bem, fingir muito bem, ou faltava discernimento aos 11. Não é possível, porque não dá para esconder a todo tempo. Por exemplo, Maria quebrou o vaso de alabastro. Judas foi aquele que disse: que desperdício. Quer dizer, os discípulos deveriam ter um pouco de discernimento, mas infelizmente não tiveram, né? E quando comeu o bocado, Satanás entrou em Judas, e ninguém tinha percebido sobre isso. Ainda assim, não perceberam quando Judas saiu. Por isso, irmãos, às vezes nós precisamos ter um pouco, irmãos, nós precisamos ser simples como a pomba, mas nós precisamos ser prudentes como a serpente. Precisa ter um pouco de percepção, né? Às vezes não pode ser bobão assim, não. A gente não pode ser tão ingênuo também nas coisas espirituais. Precisamos, irmãos, ter discernimento. Opa, tem alguma coisa errada ali, né? Eu preciso discernir. Por quê? Porque a hora que acontecer, a hora que aquilo vier à tona, pode prejudicar muita gente. Então eu preciso ter discernimento, irmão. Falta discernimento. E ali diz, versículo, onde eu estou, em versículo 29, né? É isso. Pois Judas era que trazia a bolsa. Eu já li isso, né? 29 e 30. Agora 31. Irmãos, agora sim, Jesus finalmente chegou ao que ele queria falar. Porque Jesus lavou os pés dos discípulos? Ele deu um exemplo de humildade. Deu o exemplo, irmãos, de a gente se humilhar. Mas esse exemplo de humildade, irmãos, ainda em si mesmo não tem muito significado. O propósito principal vai vir agora, que é amar-nos uns aos outros. Irmãos, perceberam? Irmãos, se o Senhor parasse apenas em lavar os pés, irmãos, vai ficar como infelizmente hoje na religião se pratica lava-pés, 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 mas se esquece de que o lava-pés veio em seguida. Veio o quê? Veio o Senhor falar do novo mandamento. Então lava-pés não é para se tornar um ritual. O lava-pés é para a gente se humilhar, para a gente poder amar-nos uns aos outros. Não sei se os irmãos perceberam, né? Então, irmãos, versículo 31. Quando Judas saiu, Jesus disse o quê? Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. O que é isso? Você entendeu alguma coisa? Quando o traidor foi indicado e o traidor foi apartado, o Filho do Homem foi glorificado, e Deus também foi glorificado em Cristo. E se Deus foi glorificado em Cristo, Deus também glorificará Cristo em Deus mesmo. Isso irá acontecer muito breve, que é na sua morte e ressurreição. Não sei se vocês entenderam. Eu vou falar de novo, tá? Quando Judas saiu, o Filho do Homem
foi glorificado. E Deus foi glorificado com ele. E se Deus foi glorificado com Cristo, Deus também vai glorificar Cristo em Deus mesmo. E isso vai acontecer muito breve, porque ele diz imediatamente, não é isso? Esse imediatamente significa o quê? Logo, logo vai acontecer. Esse logo, logo é quando? Na sua morte e ressurreição, Deus vai glorificar Cristo, tá? Aí em seguida ele fala: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Irmãos, é muito interessante Jesus usar essa palavra filhinhos, que depois João na sua epístola, ele usa muito, né? Filhinhos. Irmãos, Jesus usou filhinhos, teknion, que é criancinha. Irmãos, é uma palavra muito carinhosa quando o traidor sai. Agora, irmãos, ele usa uma palavra carinhosa para com os 11. Filhinhos, o Senhor está, depois que o traidor sai, o Senhor quer nos chamar de filhinhos. Vocês são os meus filhinhos, vocês são os meus queridinhos, vocês são os meus que eu amo, eu vou amar até o fim. Olha que privilégio podemos ser esses filhinhos do Senhor.